gente, tudo bem com vocês? Logicamente, eu desejo que vocês estejam ótimos. Hoje eu estou na expectativa de ter um público aí diferente me acompanhando. Depois eu vou verificar aí se eu tenho certeza ou não desse público. Mais um episódio feito especialmente para vocês. Antes de começar a assistir, curta este vídeo. Compartilhe com as pessoas que você gosta, coloca nos comentários, gostou? Qual foi a parte que você mais preferiu assistir nesse episódio? Coloca aí porque nós queremos saber, tá bom? Vocês se recordam que um pouco tempo atrás nós gravamos aqui um episódio muito especial falando da Ori. A gente falou da corrida, contou um pouco de histórias, nós tivemos aqui a honra de ter a presença do Tenente Botoso e o Tenente Marajá. Alessandro Pisolato também participou desse episódio. Hoje, novamente com vocês, vamos falar sobre a Ori, mais especificamente sobre esse livro aqui, que nós falamos um pouco por cima no episódio, né? Fui ler o livro e eu pensei, e sabiamente pensei, a gente precisa falar mais sobre esse livro, a gente precisa contar mais essas histórias que estão nesse livro. E aí, para ficar mais completo, trouxe para vocês não só o Tenente Botoso, que esteve com a gente no outro episódio. Foi muito bom, Tenente, a sua presença aqui. Obrigado. A gente passou uma tarde assim que nem viu. 2 horas conversando, foi ótimo. E se deixasse, conversaria muito mais, né? Mas aí, pessoal, o Tenente Botoso não veio só falar sobre o livro. Ele foi além. Trouxe o idealizador da obra, Tenente Levi. Tudo bem com o senhor? Boa tarde a todos. Estamos aí para bater esse papo, falar um pouquinho do que nós idealizamos, junto com outros, né? Sim. Da nossa diretoria, naquele ano que a gente lançou esse livro, com a ajuda do Botusso também, que foi um grande colaborador para esse momento. Uma obra, né? Vamos falar assim. Sim. Então, hoje nós vamos contar para as pessoas que estão nos acompanhando qual foi o motivo, qual foi a ideia que surgiu para ter o livro, qual foi a inspiração, como que esse livro nasceu, como que ele foi feito na união de pessoas para contar a história, contar vivências. E vou contar para vocês que a primeira história que tem aqui é do Tenente Botoso. Tenente Botoso, eu acho que a gente precisa, de repente, já falar um pouco sobre essa história aqui, tá bom? Já direto na história? Não, primeiro eu quero que vocês me contem, Tenente Levi, onde que nasceu essa ideia? Então, nós iniciamos a gestão em 2022. Junto com a nossa diretoria, o professor Marajá, ele era o nosso vice-presidente, né, e Tenente Marajá, e nós fizemos toda uma programação para os 2 anos, e dentro da programação tinha um objetivo da gente colocar o nosso associado para contar um pouquinho da história dele. Umas histórias ricas, né? Sim, a gente tinha certeza que tem histórias bacanas que poderiam ser compartilhadas. Que são contadas toda vez em churrasco. Concordo. E são contadas exatamente em churrascos. E eternizar isso num livro, né? E lançar um livro é algo caro em todos os sentidos, Sim. que a pessoa perde ou ela investe o tempo dela para fazer isso. E a associação, o desafio era, dentro de uma associação, colaborar para aquelas pessoas que tinham histórias magníficas para serem contadas, mas não tinha, né, a e não história. tinha expertise de lançar um livro, porque Escrever, também né, caro também. do ponto de vista de investimento. Sim. E a gente reuniu várias pessoas para escrever um livro, com especialistas colaborando. Um é o professor Marajá, e nós formamos uma comissão na época, né?
Tavares, professor doutor Então Tavares. a ideia foi ascendendo, né, em outras pessoas. Sim, aí nós fizemos uma comissão para estar atuando em cima desse livro. Que eu estava fora dessa comissão. E, Aí eu vou contar esse detalhe. e aí, com o professor Marajá, com o professor Tavares, fizemos um plano de ação e a gente veio tentando entregar essa obra. Isso em que ano, Tenente Levi? Isso aí é 2022. 2022, primeiro ano de gestão. E fazer uma obra como essa é igual um filho, leva de 9 meses a um E ano merece, todo. e tem muitos ajustes, né? Sim. Ajusta de cá, ajusta de lá. Muito. Eu participei intensamente, eu vi o tanto que esse pessoal trabalhou e de forma voluntária, por amor mesmo. E aí nós conseguimos trazer o Botosso. Botosso que acelera tudo. E que trouxe uma contribuição importantíssima, porque nós já contamos aqui qual foi. Já escritor com experiência, o Botosso veio para somar e... O que ocorreu foi o seguinte, né? Eu sou um participante apaixonado da ORI desde a sua fundação. E já fui diretor de marketing, né? Diretor disso, e estou sempre colaborando em todas as áreas. Hoje, presidente da ORI. Hoje a batuta está comigo, né? E só uma ressalva aqui, Tenente Levi também já foi presidente da ORI, eu certo? sucedi ele. Ótimo. É necessário ressaltar isso. Aí eu estou escutando essa conversa de livro e conversa para cá e conversa sem ser para lá. convidado. Não, e eu estava fora dessa comissão, né? E lá não tem um grupo nosso que a gente chama de GT, né? Não, ia escrever um conto. Não, aí eu tinha acabado de lançar um livro, que é o Navegar pela Vida, o Diário de um Sonhador, né? Meu primeiro livro. Aí tô ouvindo aquilo, eu estava bem aquecido nessa história, eu pensei, eu tenho que estar nessa comissão. Um livro, eu sou aquele voluntário que ao invés de correr de trabalho, eu faço ir atrás do trabalho. E aí ele falou uma coisa certa. Na hora que eu entrei na comissão, aí eu acelerei. Tá vendo? Faltava alguém experiente para... Aí eu tinha que me segurar, porque tinha hora que eu tomava a frente de Marajá, de Levi, e eu ficava... aí o trem dá uma... pega um outro ritmo mesmo. Uhum. E eu preciso me segurar, porque eu quero fazer não para aparecer, mas eu quero fazer porque eu sou um entusiasta das coisas, eu gosto e tal. Obras literárias, E né? já veio na minha cabeça a capa, né? Essa capa foi eu que projetei. Linda. Pintei e realizei tudo, né? Sim. E eu gosto muito dessa capa, eu acho essa capa muito convidativa, né? Essa pegada da sombra, da pena. A história, Não, né? mas Aí tem... Isso é um soldado? Isso, é importante né? ressaltar que a ORI está fazendo 10 anos, né? A gente está até com esse boné aqui que o Botosso desenhou. Já vou até aproveitar e te dar um É meu! Achei que era só para ficar ali bonito. Pegar esse gancho já, Levi. Não, e o muito Botosso, obrigada. Girlene, ele tem uma capacidade Vou deixar incrível bem aqui comigo. de transformar em imagem o momento, né? Eu vou usar esse termo. E ele sempre tratou da nossa identidade visual desde o início. E aí, a capa era do Botosso, mas aí nós tivemos uma sacada. Nós vamos, quem escreveu o conto, nós vamos ilustrar ainda com as aquarelas feitas pelo Botosso. Inclusive, vou abrir aqui a primeira, que é do Tenente Botosso, né? A primeira história, né? O primeiro conto, que é essa aqui, né? Pessoal de casa acompanhar, depois a gente coloca no vídeo aí, na sequência a tela. Sim. Isso. Aí acabei entrando, né, e teve essa missão realmente de ilustrar. A princípio eu fiquei muito temeroso, porque eram muitas ilustrações. E tinha que ilustrar uma história alheia. Você tinha que captar ali a história e ver quais elementos representariam aquela história, tive que né? ler, né, todos. Eu lia, dava uma pensada, formulava toda aquela questão, e aí eu fazia um esboço, e conforme fosse, eu apresentava aquele esboço pro autor. Sim. Mas na maioria eu não apresentei, eu já fazia e eles gostavam. Mas quando eu sentia, às vezes, que talvez era um conto mais complexo, porque tem conto que tem imagens que já te vem, mas tem umas que não tem elementos, assim, sabe? Tem uma que acho que é um dentista faz uma operação de emergência lá no meio da Amazônia, é um dos contos, né? Não me via muita coisa, aí eu acabei colocando uma mão, segurando um bisturi, assim, segurando um risco de sangue. Então,
Resolveu. Para representar aquela parte da Aquela história. parte. Então você tem que ter esse cuidado, né? A ilustração, ela tem que comunicar com a história, de alguma Sim, forma. sim. Né? E geralmente a parte mais interessante da história, não é? É como se fosse um tema. Sim. Olha só que riqueza esse desenho aqui, que é autoral. Olha que beleza. Esse está na página Esse é do conto. 121, conto 977. Eu não vou contar muito sobre Não. os contos, que depois nós vamos Conta, gravar essas Conta histórias. 977, que é um conto do Levi, inclusive. Aliás, Mesmo? vou falando sobre isso, né? Que é um dos propósitos do conto que o Levi começou a falar, que eu acho que é importante a gente deixar isso para as pessoas, que serve de exemplo para outras empresas. A MMB, por exemplo. Por que não soltar o contos cria uma história e que o funcionário ou o seu associado tenha a oportunidade de contar uma história pitoresca dele? E as pessoas gostam de história, né? História é bom de Porque ouvir, ele de viveu no contar. ambiente profissional. Por exemplo, eu sou escoteiro, eu posso criar uma série chamada Contos Escoteiros e abrir isso para o Brasil todo. Então, é uma dinâmica, foi uma sacada muito grande que o Levi teve, né, nessa gestão dele com esse negócio, porque ele dá oportunidade para muitas pessoas escreverem, se tornarem escritores, bons ou ruins, não interessa, né? A pessoa é uma leiga, né, escrevendo, Sim. só que ela traz boas surpresas, né? Eu li os contos do Levi, gostei demais. Eu me identifiquei escrevendo também, porque o meu primeiro livro, eu sou um bom contador de histórias. Se eu sentar num boteco com você, tomando uma cerveja, Sim. Vai embora. eu tinha um amigo meu que falava, não, você tem que... Você tem Nós que... chamamos o Botoso de Geraldinho. Geraldinho, É verdade. E aí a pessoa que tem essa facilidade de conversar, ela pode até ter essa facilidade para escrever. E assim foi comigo. E Não, outras não é coisas. todos, mas Não é quando todos, tem é ótimo. Mas é uma... Então, e o Botoso trouxe algo bacana. O que acontece? Quando nós iniciamos a fazer os contos, e numa reunião nós pensamos assim, mas que tal a gente abrir isso aqui para o Brasil? Como a associação, a ORI... Eternizar, Exatamente. colocar a obra. A ORI, ela faz parte de um Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Nós temos aí mais de 26 associações em todos os estados. E aí nós abrimos. Então, hoje, esse primeiro livro tem pelo menos um conto de cada região militar do Brasil, para todo o Brasil estar representado nesse lançamento que o Conselho Nacional de Oficiais da Reserva apadrinhou o projeto junto com o Comando de Operações Especiais, quando nós lançamos esse livro. Foi dentro do comando. Mesmo. E a colaboração do Botosso foi fantástica, porque o Botosso é imortal. Ele é imortal. E tá colocando obras imortais aí. Trouxe uma rede de relacionamento importante para o lançamento do livro. E nós fizemos as coisas simples, mas de forma muito simbólica. A maioria dos contos, eles passam no antigo 42º Batalhão. A maioria. A maioria. Quase que quem viveu, viveu. Se não viveu, vai ficar no conto. E ele trouxe um negócio interessante, né? Porque hoje, pouco antes disso, eu mexendo com o meu livro, né? Eu mexia, né? Hoje eu já não tenho mais energia para isso, me mexi com o cinema, né? Tem filme premiado no FICA, e registro na Ancine e tudo mais. Então, todo esse conjunto de coisas, as aquarelas que você sabe, Sim. acabei sendo convidado para fazer parte de uma internacional Ecoacademia de Letras, Ciências e Artes aqui de Goiânia. Essa informação é nova. Por isso que ele falou que é imortal. Lá a gente brinca que a gente é eco-imortal, né? Eu sou titular da cadeira 29. O meu patrono é o Robert Stevenson Smith Baden-Powell, que é o fundador do escotismo. Mas é tenente mesmo, Tenente Levi? Não tem roupagem de tenente, não. É um artista. É uma confusão. Mas tenente é uma das profissões excepcionais do Exército. Você vê, o Exército, ele faz o elo entre o alto escalão e o soldado, o tenente. Ele tá ali no meio, né? Tenente, assim, a gente tem orgulho de ser tenente, né? É o que liga, é o que dá a liga.
e a gente escreve os contos com esse amor e respeito a uma instituição que tem princípios, e a gente guarda esses princípios, e se pudesse eu faria tudo Tudo de novo, com certeza. tudo de novo, para passar lá só um período. E aí, assim, complementando esse raciocínio, né, eu trouxe a Ecoacademia para perto, né? A professora Heloísa, que é a presidente, prestigia a gente, o professor Jean Jardim também, que é eco-imortal lá. Então a gente trouxe para dentro do quartel uma linha, vamos chamar assim, erudita. Apesar que hoje isso caiu por terra. Quase tudo nesse mundo hoje não exige tanto, que tinha coisas que eram intangíveis. Ser um pintor, ou ser um artista, ser um cineasta, ser um escritor. Não era para qualquer um. A gente precisava de muito conhecimento, muita habilidade, muita coisa. As coisas estão se popularizando. Eu, apesar de ser... E perdendo um pouco da beleza. Não, Me arrisco a dizer. Não, pelo contrário. Eu acho que... Não, pelo contrário. Tá trazendo conhecimento popular para mais perto. Está mais democrático. Não nesse tá, ponto de vista, não tá sim. aquela coisa assim... Porque nem sempre o erudito é o melhor. Uhum. Nem sempre o erudito é o melhor. Ele pode ser mais complexo, mais profundo em alguns aspectos, mas quando você pega essas histórias do conto, trazendo aqui para nossa conversa, é de uma simplicidade, Sim. mas que te prende. Ué, eu presenteei esse livro, Botoso, para minha tia. Isso. Minha tia Gersine, escritora. Tia, um beijo. Vou mandar o link para a senhora. E assim, minha tia... Escritora, tem uma vivência fantástica. A família dela é do meio artístico. O filho dela passou na caserna, né, aproximadamente da minha idade. A gente não, né, por elegância, a gente não vai falar a idade de ninguém, né? Aqui a gente fala na minha Mas época. eu servi em 94, estou muito atual ainda. Eu acredito que eu estou muito atual, né? Então eu tinha ali meus 20 anos em 94 e a minha tia me deu um retorno, feedback, Botoso. Ela achou fantástico o ataque do G4. Da G4, Que você escreveu. Ela ficou... É do tenente. E ela ficou assim, ela fica rindo e anotou um monte de apelido. Como que a gente esculhamba o irmão, né, rapaz? Né? No quarto. Com a categoria. Quando a gente ama, a gente esculhamba lá no então, a gente não esculhambar, Até porque bem falso é um o negócio. ambiente muito masculino, né? E o homem entende isso, da resenha, do apelido. Acho que ele era um ambiente muito masculino, hoje já não mais. Então o livro está escrito com a suavidade, né? Suavidade. Que atinge todos os públicos, né, Botoso? Que você está falando aí. E esse retorno que ele deu é interessante porque não somos escritores profissionais, não vivemos disso. E aí quando você vê que aquilo que você fez encantou alguém, provocou alguma emoção em alguém, porque é arte. Sim. A arte é isso, ela pode ser horrorosa, mas se ela proporcionou alguma emoção numa pessoa, você tá funcionando. Sim. Então isso me emocionou bastante, saber dessa coisa, né? Esse outro livro que eu escrevi, um amigo meu leu e me deu um retorno, Botoso, eu li em 2 dias o seu livro. Assim, Ficou envolvido com a comecei e não quis parar, né? Então isso é realmente muito bom. Eu também, Botoso. Só um negócio rapidinho, que ela falou um negócio interessante, eu acho que eu entendi a sua colocação, de piorar as coisas. Eu entendi. Perder um pouco a beleza, não, isso? Porque você falou isso, mas eu acho que eu entendi onde você queria chegar. Porque, de fato, quando você populariza as coisas, você dá oportunidade também para vir muito lixo. Isso. E isso acontece principalmente no audiovisual. Sim. E isso acontece principalmente nos TikTok da vida, nos Reels, onde todo mundo tem a possibilidade de publicar qualquer coisa, né? De fazer coisas rasas, não é? Sim. E boa parte, se não a maior parte, são coisas rasas. Então há uma né? diferença aí. Quando a gente fala popularizar, mas mesmo o popular, ele tem que ter qualidade. Sim. O popular não está linkado a uma coisa rasa. Então... Tem que ter uma coisa acessível. Boa, bem construída, com qualidade de... Não o eruditismo que eu venho falando, né? Mas acho que... desculpa, eu te interrompi aí, mas... Vou tentar fazer um apontamento aqui. Eu não sou tão culto assim, igual o Botoso, é imortal. Quem dera. Aí, Escreve errado, viu? Não, eu tive
Não, hoje eu sou escritor graças à Ori. Então fica aí o convite para você que está vendo a gente, já foi, passou na caserna, teve a oportunidade de ser oficial, associar, que você vai estar colaborando com a gente nos próximos contos, né? E como é chique, né, Botosso? A gente dá livro de presente, né? Não, eu Nossa, como que é chique? Aí não, deixa eu só concluir aqui. Autografar. Porque, não, em cima disso que você está falando também, eu também tenho um colega de trabalho que atua comigo, tem 6 anos, e aí eu fui visitar o pai dele, falei assim, que bacana, né? A gente poder dar um presente pro pai que serviu. E ele foi segurança do comandante da força, né? Durante um bom tempo. E aí nós demos o livro presente, e aí eu perguntei ao meu colaborador, Vitor, se você estiver vendo aí, gente, um abraço. Ô, Vitor, e aí? Seu pai gostou? Rapaz, meu pai ama o exército. Cara, meu pai disse que ele lia, se emocionava. olha aí. Se emocionava, ele lembrou de tudo, porque os contos a gente remete a gente ao passado e a gente tem a oportunidade de ler. E acaba lembrando das próprias histórias que viveu. Isso. Quem relembra vive 2 vezes. E isso que é o bacana, né? E quem escreve 3 vezes, porque se escreve, vai ler o que você escreveu. Para mim, uma das coisas mais fantásticas, falar principalmente em questões literárias de livro, é porque esse livro, inclusive, pessoal, depois a gente vai colocar, tá bom? Está publicado à venda lá na Amazon, a gente vai colocar lá. Vocês trouxeram retorno de pessoas que leram. Mas vocês nunca terão como mensurar o alcance desse livro. Pode ter pessoa que vai comprar o livro, vai adquirir, ou pegou de alguém emprestado, vai ler, vai ter uma experiência única e vocês podem não ficar sabendo. Isso que é legal, deixar eternizado esse alcance para gerações e gerações. É aquilo que eu falei. Tem histórias aqui que, de repente, ninguém mais vai viver. Vocês que viveram. E essa coisa, né, deixar para outras gerações, aí a gente tem muito cuidado com a coordenação, né, com a organização do conto. E aí, então, até quero falar aqui, mandar um abraço pro Marajá e pro Weber. Né? Tenente Marajá, espero para a próxima. São doutores, né, que colaboram muito, né, eles dão uma segurança pra gente, porque é coisa de doutor, né, eu sou trator. e aí os dois, naquela calma, aí começa a olhar linha por linha, não sei o que, e eu assim... Então, é uma equipe muito bem formada, multidisciplinar e que poucos têm. Nós temos lá também o Tenente Kirsten, tem o Lopes também, que ele está na comissão, né? São pessoas que colaboram também, então um grande abraço para eles, isso é importante. E as gerações que a gente está falando, a gente tem o cuidado na hora que as pessoas mandam o conto, a gente lê, se tem alguma coisa ofensiva, se traz alguma coisa deselegante para algum companheiro, né? Porque às vezes contando é legal, é engraçado, no churrasco na resenha, vai, né? No churrasco vai, mas para eternizar aquilo a gente tem que tomar um cuidado, um zelo também com o nome do exército, sem perder a essência. Sem perder a essência, né? Então eu não sei, eu vinculo muito conto a coisa engraçada, apesar que conto nem sempre tem que ser engraçado, mas eu particularmente eu acho sempre... Pode ser verdade. O conto ele sempre traz, assim, aquelas cenas inesperadas. Não é uma leitura que você tá lendo e o enredo já vai te levando para um final, assim, já meio previsto. Não, o conto de repente ele vira... Essa é que é a graça do conto. Aí você, como assim? Era assim? Aquilo te pega e não precisa ser longo. Uma coisa que eu achei ótima nesse livro, você... Em um momento pós-almoço, num cafezinho, você descobre uma história. Essa é a vantagem do conto. E sai pensando assim, olha só que coisa legal naquela história. Então, para quem não leu e vai ler, uma das coisas que para mim foi muito satisfatória lendo o livro foi essa facilidade de ter uma história contada em um breve momento ali de descanso,
que às vezes a gente compra um livro, tem todo um enredo, toda uma história, né? Um livro maior, demanda mais tempo. Quem não é tão amante de leitura, porque tem pessoas que realmente consomem a leitura assim, né, de uma maneira bem ativa. Agora, na correria que a gente tá, para lá e para cá, Em tempos um em que livro. você só sabe fazer isso aqui, ó. Exatamente. Tudo seu tem que ser 3 segundos. Você tem a oportunidade de se Aprofundar, nossa. enriquecer em histórias, né, com a linguagem aqui, pessoal. Linguagem simples, tem umas resenhas muito boas. Tenente Botoso, eu vou até inclusive destacar uma parte que eu li aqui. Deixa eu ver. O primeiro conto, depois nós vamos falar sobre os contos, tá, pessoal? Mesmo que nós não falamos hoje, nós vamos sim falar sobre os livros. E aí uma parte interessante que eu acho dos ela contos, marcou mesmo. marquei. Por quê? Tem muita resenha. Vamos ver. Tenente Botoso, em um momento, ele descreve 2 pessoas da seguinte maneira. No avião, uma história de um do avião. avião, Uma história sim. de um avião aqui. Aquele cara magrela, de bigodes fartos e olhos esbugalhados. Aí tem uma segunda pessoa, Amigo que meu. ele vai lá e descreve. Pedrosa era um major bigodudo, baixo e gordinho, com pele muito alva. Então tem uma resenha, uma descrição que você já tenta imaginar ali. Esse eu já aquela mudei o pessoa. nome, ele nem era Pedrosa, era outro nome, mas esse eu já mudei o nome pra não... Aí eu fui lendo, lógico, assim como eu li todos os outros, e eu percebi, tipo assim, é uma linguagem que a gente entende, às vezes até já fica assim, pensando naquele cenário. Alguns momentos eu vejo uma linguagem literária, até um pouco poética, né? Sim. Para trazer assim para levar para a pessoa a pensar em um outro nível naquela cena, naquele sentimento, né? Então, assim, quem não leu, recomendo demais. Uma leitura que não cansa. Você vai sentar ali 15 minutinhos, às vezes nem precisa disso, você sai com um conto novo para contar por aí. É um grande incentivo esse livro, eu acho. Sim. Ele vai ser apresentado agora no Encontro Nacional de Oficiais da Reserva como um case, né, de sucesso da ORI, né, que só tem aqui na ORI e a gente abriu para o país todo. Então vai ser apresentado como um case de sucesso. É uma grande... O Levi e a equipe dele na época, né, tiveram realmente uma grande sacada, né? Foi uma coisa muito boa. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho que eu acabei de passar aqui a medalha. Ah, gente, eu tô muito... Até que eu ia te enfim, entregar. olha, tô recebendo presente, sendo reconhecida. A MMB nos ajudou com essa Meu corrida, momento de né? brilhar chegou. Então, mais uma vez, obrigado não só por essa colaboração na corrida, mas por essa oportunidade que você está dando pra gente quem aqui. está colaborando aqui são vocês. A gente falou em um episódio, né, no episódio com vocês, eu perguntei, Tenente Levi, Tenente Botoso contou que cada tenente que passou, cada presidente da ORI, deixou ali um ponto forte naquela passagem, né? Um ponto forte na administração, algo que as pessoas lembram, às vezes, o tenente justamente por causa daquele trabalho dele, né? Você acredita que o Contos de Cazé seria um dos, ou talvez o maior ponto da sua administração, a sua obra deixada enquanto presidente da ORI? Eu acredito que sim. Porque vai eternizar isso aqui. Sim. Dentro da ORI, nós temos uma diretoria e nós temos um núcleo duro que, desde o início, que pensa de forma estratégica a associação. Lá nós temos uma cultura do presidente deixar sua contribuição somente 2 anos, de acordo com o estatuto, né? Cumprir o que o estatuto recomenda à risca. E isso aí, e essa primeira diretoria e outros que vêm para somar esse núcleo duro, pensar de forma estratégica, sempre colaborando com a diretoria, sempre o próximo presidente vai ter que ser melhor do que o anterior. O sarrafo vai só subindo. E aí a gente lança esse desafio, porque o associado é um associado exigente por ser tenente,
por ter sido tenente, E eles cobram manter viva a imagem e os valores, a missão da associação, eles cobram assim bem ativamente? Não só o associado, mas nós Sim. temos um conselho que faz parte desse núcleo duro que ele está falando. São pessoas pioneiras, são pessoas que têm a Ori como filho, né? Então, a gente tem sempre essa orientação, né? Então, eu acredito que a figura do Botuço, ele sabia que um dia ele ia presidir a Ori, mas desde a criação ele entregou tudo para os outros presidentes. Já Nós foi fizemos contribuindo um indiretamente. projeto que agora eu esqueci quando nós lançamos. Não foi na minha gestão, mas a gente colaborou, por quê? Porque o Botuço é um líder fantástico no escotismo. E o Exército tem um programa que chama Soldado por um Dia. Isso. E nós pensamos em editar algo que é escoteiro para o dia. Escoteiro por um dia. Por quê? Porque dentro dessa rede de relacionamento, olha, colegas oficiais do Exército, nós temos um projeto interessante para você trazer seus filhos. E eles também têm projetos interessantes para as crianças, né? Para as crianças e aberta ao público, né? Hoje os quartéis estão de portas abertas. Então, com toda a experiência que a gente tem de planejar, de organizar, de fazer coisas bem feitas, o Botuço tem projetos que ele poderia entregar somente na gestão dele, mas nas 4 gestões anteriores ele entregou projetos que deixam um legado, que é ele que era o coordenador, mas quem é lembrar do presidente, mas o presidente tinha uma diretoria que acreditou no projeto, que apostou no projeto, porque o projeto às vezes é caro, envolve dinheiro. Esse projeto do livro era você fazer 500 livros. Foi 500 na sua gestão, não foi? 500 livros, você fazer 500 livros. Apenas? Ou era realmente Eu acho que é um bom número. grande na É um bom número, mas é de onde a gente vai tirar o dinheiro para 500 livros? É apostar que vai vender. Você entendeu? É do caixa da associação. Então a gente tem que acreditar nisso, dar tranquilidade para o associado. O associado vem com a gente também. Então, sem dúvida nenhuma, né? Contos de Caserta é conteúdo e certamente foi a melhor entrega da nossa gestão. Ótimo. E tem uma coisa Tanto que, mesmo após a sua gestão, estamos aqui falando sobre o livro Contos de Caserna. Então, uma coisa interessante que eu acho que quem está nos ouvindo aí, vendo, né, ele vai concordar. Por que a gente está sempre numa crescente? Porque, primeiro, que não tem oposição. A gente vai trabalhando para ter sempre uma sucessão, né? E a gente tem projetos de Estado. Não tem assim, pode até ter um projeto de governo, não tem problema. Projeto de governança, né? Vamos dizer assim, né? Mas a gente dá sequência, por exemplo. Esse projeto nasceu da gestão dele. Na minha gestão, está saindo o volume 2. Ah, que maravilha! Ele não deixou. O que eu quero dizer com isso? Não é uma vaidade. Não tem uma vaidade. Avançar. Essa primeira palavra já fala muito. Avançar. Avançar, conquistar e manter. Essa é uma máxima do Exército, né? E consolidar a posição. Então, o volume 2, ele está consolidando a ideia de um ex-presidente. Eu não tenho a vaidade de falar que esse é um projeto meu. Eu tenho a vaidade de falar a sua contribuição. Eu tenho a vaidade de falar que eu faço parte desse projeto. Você imagina se esse país, Brasil, rico do jeito que é, se nós tivéssemos governantes, presidentes e políticos que quando entrassem, eles olhassem para trás e respeitassem aquilo que as pessoas fizeram, dando continuidade e melhorando aquilo que fez. Não. A gente tem um país de políticos, eu vou falar, desculpa, medíocres, que entram e querem denegrir, destruir, ser melhor que o outro. Projeto do outro, como é que é a palavra? Melhor pelo bom sentido, tirar a validade, me fugiu a palavra. Ele quer substituir o nome do projeto com o nome dele, às vezes faz a mesma coisa e muda o nome. Você quer... Exato. Eu quando falo nesse assunto, eu fico...
Você quer ver um negócio que eu acho assim uma barbaridade? Eu falaria, eu fico alterada. Eu não vou trazer política para cá, não. Mas são assuntos que a gente, Mas é da política. cidadãos, precisamos pensar. Por exemplo, você já viu que é aqui no estado. Uhum. Você tem um governador, tá tudo pintado de azul e amarelo. Tudo pintado. Gente, entra o outro governador, ele quer pintar tudo de novo de verde alguma coisa, porque é a cor dele. Mesmo que a outra esteja funcionando plenamente. Não tinha que ter logomarca de gestão. Uhum. Tinha que ter a logomarca daquele estado. E aquilo ficar em toda a papelaria das coisas. Cada governo que entra, ele cria uma logomarcazinha dele e quer alterar todas as coisas do estado. Sejam digitais ou impressas. Você tem ideia do custo disso por conta da vaidade e propaganda pessoal? Essa palavra estava na minha boca aqui, ó. Vaidade e propaganda pessoal daquele cidadão despreparado que está no governo e a gente que paga. Não, em cima dessa fala do Botosso, assim, pra gente Voltar pro... esgotar aqui. Não, esgotar. Só para esgotar. Hoje eu não vou contar a história, não. Hoje eu quero só deixar um gostinho. Isso, só para esgotar esse assunto. Sim. Então, para a gente fazer uma obra dessa, envolve recursos financeiros, pessoal, tempo, e a gente fez a gestão disso. O nosso associado é que nos impulsiona para isso. Então, se o Botosso ou você traz assim, não, foi o Levi, a gestão do Levi, idealizadora, não, foi toda uma equipe. Né? Eu compartilho todos esse parabéns para minha diretoria, meu presidente, né? Toda a diretoria, vice-presidente, secretário, não vou citar nome porque a gente acaba, trás, né? E a diretoria está toda citada, né, no livro. Sim. Depois vocês leiam o livro, porque senão a gente faz um spoiler que é mais interessante a gente. Claro. Infelizmente, hoje eu não vou contar a história, tá? Vamos deixar assim as pessoas com aquele gostinho de querer descobrir esses contos. Mas, pessoal, vale muito a pena. Eu confesso, assim, que em algumas narrativas, eu não tenho vivência, né? Então, algumas narrativas eu tentava imaginar o cenário, né? Estou, assim, maravilhada por alguns contos ótimos. Me distraiu. Tentei ver aquela cena, imaginar as figuras, porque boa parte dos contos tem uma maneira muito peculiar de descrever a cena, descrever o outro. Alguns falam de sentimentos, como que ele enxergava aquela cena naquela hora, sabe? Isso vai levando a gente a vivenciar aquele conto. Então, assim, é uma leitura que eu recomendo demais. Deixo aqui nesse momento com vocês a informação que nós vamos falar sobre os contos, tá bom? Tenente Botosso tem o primeiro conto, vou ler aqui só o título, vou deixar as pessoas na curiosidade, tá bom? Que é Um Guerrilheiro Improvável, Luiz Roberto Botosso Júnior. Eu cansei de contar esse conto para minha filha e para minha de neta novo. na hora de dormir. Beijo, Yasmin. Que tem uma reviravolta no final que eu fiquei assim, ué, como assim? Como assim? Vocês vão descobrir qual é. E o segundo conto aqui na ordem é O Cajado, Luciano Levi Leite Santos. Então, hoje eu trouxe aqui, né, através do Tenente Botosso, as duas pessoas que estão aí com os contos, são os dois primeiros do livro, tá bom? Já li os dois, não vou falar como que termina para vocês, porque vocês vão ler ou vão descobrir aqui comigo quais foram os pontos altos dessas histórias aqui, tá bom? Nós vamos contar todas, algumas com mais detalhes, porque tem umas que a gente precisa se aprofundar mesmo para a pessoa entender aquela história. Outros a gente conta assim um pouquinho mais rápido, mas que a gente fale sobre todos. E, pessoal, vocês vão acompanhar aqui comigo, tá bom? Esse quadro, eu tenho uma alegria de falar que vai ser compartilhado com a Ori. A Ori, a gente abraçou ela desde uma parceria de uma corrida e nós ficamos encantados, descobrimos aqui com vocês muitos projetos que não só a gente, a população em si precisa descobrir, precisa saber o que é feito.
Tenente Botoso trouxe uma história dos escoteiros, frente de escoteiro que ele tem aí, desbravou um rio aí, foi embora. Ele é conhecido como Velho do Rio. Ele é Velho do Rio, viu? As resenhas, eu vou ficar assim, ó, um pouquinho quieta. Mas eu convido vocês, a partir desse momento, para estar comigo nessa parceria, que eu acho que vai ser muito enriquecedora, tá? Juntos Pode Mais, a Ori, para a gente falar sobre os contos de caserna, falar sobre os contos e essa vivência que tanto eu quanto você vai gostar muito de conhecer essas histórias, tá bom? Então, a partir desse momento, você vai ficar só com essa abertura, esse primeiro episódio assim, ó, bem de levinho. Vou colocar aqui para vocês já ficarem acompanhando, não ficarem tão ansiosos. O livro está na Amazon, tá bom? Vou colocar aqui no episódio o link para vocês, tá? Para vocês clicarem lá. De repente você já acompanha o episódio lá com o livro na mão, já sabendo de qual conto nós já estamos falando, tá bom? Então vou deixar no final aqui, tá bom? Tá assistindo a gente ainda, né? Terminou, desce um pouquinho na legenda que você vai encontrar o link do livro lá, tá bom? Já acompanha a gente nos próximos episódios com o seu livro aí na sua mão, tá bom? Tenentes, hoje é isso, tá bom? Excelente. Hoje a gente não vai contar Você nada. Viu o entendeu? A gente achou que ia ser mais rápido, né? Ó, hoje a gente não vai contar nada, mas, Tenente Levi, eu já tô vendo aqui que tem histórias demais. Queremos saber. Esse conto aí a gente não inventa, né? Mas a gente aumentou um pouquinho, né? Deixou a história assim mais interessante, né? Deu ali uma roupagem para a história. Mas assim, esse tempo para mim já foi curto, por mim eu já falaria logo, gente, quais são aí os contos. Mas eu quero, né, guardar o momento desses contos para novos episódios. Logicamente, Tenente Levi, você já é meu convidado, tá bom? Quero sim saber, você tem 2 contos aqui registrados nesse livro, certo? Certo. Quero saber a história dos 2. Perfeito. Tenente Botoso também tem 2 contos, né? Também nós vamos saber a história dos 2. Nós vamos ouvir da boca a fala de quem viveu essa história aqui. E de repente, pessoal, descobrir aí situações que nem vieram para o livro, mas aconteceram. Verdade. Olha, vamos descobrir aqui como que vai ser isso aí, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Já foi bom, nem contamos os contos e já foi bom. Foi excelente, né? Muito obrigado. Imagina, pessoal da Ori, é um prazer ter vocês aqui, tá bom? Que alegria estar em parceria com vocês, vai ser ótimo a gente trocar essas informações, a gente conta a história de cá e vocês contam a história daí, e a gente se troca nesses contos, nessas vivências que eu acho que são enriquecedoras para todos nós, tá bom? Muito obrigada pelo tempo, pela presença, e eu espero vocês para outros contos, outras histórias e outros contos. E para você que ficou aí nos assistindo, muito obrigada. Vai vir mais por aí. Se prepara que são as histórias muito interessantes, tá bom? A gente vai contar todas elas aqui para vocês, tá bom? Antes de sair, curta o vídeo, compartilha, comenta, desce na legenda, veja o link do livro que eu já vou deixar lá para você, tá bom? E eu te vejo no próximo episódio. Fique bem, que a família esteja bem. Até a próxima!